Lineu, bom dia. Bom dia, Juquita. Bom dia, Bill. Bom dia, Fabinho. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da Intersom. Bom dia, população que escuta o nosso programa. O seu programa, na verdade. O programa de vocês, desculpa. É nosso. É que já faz parte da cidade. Da cidade de São Carlos. E eu tô reparando que aquele cabelinho preto seu já se foi, tá todo branquinho, hein? O que houve? Na verdade não é questão de neve na rua, não, viu? É questão da idade, na verdade, que vai chegando a cada dia que passa. Então tá bom. Podemos começar? Vamos. Lineu, ontem eu vi o seu programa na TV e você falou do Mais Especialidades, que é um programa para tentar resolver uma deficiência aqui em São Carlos, que é a questão de médicos especialistas. Você falou da possibilidade de contratar clínicas. Eu gostaria que você esmiuçasse mais esse projeto e a viabilidade legal dele. Olha, Fabinho, acho que um dos maiores gargalos da saúde pública no município de São Carlos são as longas filas de espera de alguns casos, até de meses, de ortopedista, dermatologista, oftalmos que existem na cidade de São Carlos para os usuários do SUS terem acesso a essas consultas. Além depois a fila que existe para os exames, né, e também a entrega de órteses e próteses, que há muitas decorrentes, são decorrentes de prescrições por parte dos médicos. O que acontece? Para tentar sanar o problema da falta de especialistas na rede pública municipal de saúde, nós estamos, na verdade, com 3 vertentes. A primeira é que colocar efetivamente em funcionamento o AME, que eu tenho impressão que até o final deste ano a obra deve estar concluída. E a integrar as especialidades que vão ser ofertadas no AME, dentro da cota que for reservada para o nosso município, a rede própria do município, coisa que até o presente momento nem o Conselho Municipal de Saúde sabe quais são as especialidades e, mais do que isso, como vai funcionar em conjunto com o SEMI e com os demais médicos especialistas que existem na rede. A segunda questão é continuar abrindo concurso e contratar servidores públicos de carreira nas várias especialidades que existem vagas na própria estrutura da Prefeitura Municipal. Mesmo com o limite prudencial? Mesmo com o limite prudencial. E mesmo sem dinheiro? Eu vou chegar lá. Que depois você mostrasse isso, porque todo mundo tá falando, não, vamos fazer. Então, vamos chegar lá. Então, assim, continuar contratando os médicos especialistas dentro da rede, porque existem vagas para isso ainda. Mas, efetivamente, historicamente, na cidade de São Carlos, nos últimos 15 anos, eu diria, existe uma dificuldade muito grande dessas vagas serem preenchidas mesmo após os concursos serem homologados e esses médicos serem chamados para adentrar na estrutura da Prefeitura Municipal. Muitos alegam a questão salarial, que se paga pouco à Prefeitura e prefere não trabalhar no serviço público, mesmo tendo prestado concurso. Então, o que nós estamos sugerindo, propondo como uma terceira via, seria a contratação de clínicas e ambulatórios particulares na cidade de São Carlos, em que os usuários do SUS seriam atendidos diretamente nesses locais. Obviamente, a partir de concorrência pública, que é a forma legal de se contratar todos os tipos de serviço médico e equipamento da área de saúde, e com controle social muito rígido em relação à qualidade dos serviços prestados. É possível isso? É possível fazer isso. A gente fala que a rede municipal de saúde, ela precisa, antes de mais nada, ter uma reorganização total. A gente avalia, e a própria avaliação de pessoas técnicas da Secretaria de Saúde, que estão colaborando com a formatação de nossa proposta de programa de governo, que existem locais que têm mais funcionários do que o necessário. Em outros locais existem menos funcionários do que o necessário. Então, a gente entende que é possível, a partir de uma reorganização da rede municipal pública de saúde, trazendo a complementaridade necessária de alguns parceiros que existem na cidade, nós podemos efetivamente fazer isso. Se estabelecer uma cota por mês do que pode se pagar em relação a consultas particulares. Na campanha passada para presidente, a Dilma apresentou essa proposta. O programa Mais Especialistas, na verdade, era no fundo isso. Porque existe a nível nacional uma dificuldade muito grande de se contratar médicos especialistas dentro do serviço público, que alega a questão do que se paga. Então, ao invés de se pagar RPA, que se paga hoje para muitas especialidades, e mais do que se paga no atendimento médico de urgência, e urgência particularmente das UPAs do município de São Carlos, esse valor sairia de lá e iria para mais especialidades. Essa é a proposta nossa, é uma proposta inovadora. Obviamente ela tem que ser, depois de proposta, para se transformar efetivamente numa ação, num governo futuro, ela precisa ser detalhada. Mas é possível você ter uma cota de 1.500 a 2.000 consultas, pelo menos por mês, a mais de especialista, para começar a desafogar a fila que existe hoje, infelizmente, e que acaba sacrificando os usuários do SUS do município de São Carlos. E a Casa de Saúde? A Casa de Saúde é um problema mais do ponto de vista legal hoje, eu entendo, tá?
o terreno dela foi uma doação da Prefeitura Municipal, ocorrido na década de 60, e que tinha uma vinculação que parte dos leitos deveriam ser fornecidos para o Fundo Rural, que existia na época, e outros mais 2 leitos deveriam ter um desconto de 50% para servidores públicos municipais. Obviamente, isso é totalmente fora do propósito de hoje. Imagina 4 leitos só como contrapartida para o SUS, uma coisa ridícula, eu diria, tá? Mas sobre esse terreno foi construído um hospital, que inclusive nos últimos 10 anos sofreu um processo de reforma e modernização muito grande, com investimentos por parte dos seus acionistas, e tem os acionistas, é uma empresa, na verdade. Como resolver trazer esse hospital para atender a população usuária do SUS, do município de São Carlos? Nós entendemos que deveria se pressionar o governo do estado. Essa é a nossa posição. A Prefeitura Municipal não tem a mínima capacidade orçamentária de ter um hospital, é uma coisa óbvia isso. Para nossa sorte, o governo federal resolveu de vez assumir o hospital universitário, porque, obviamente, se ele viesse a pôr em funcionamento com 200 e poucos leitos, é uma coisa inviável que a prefeitura tivesse recurso para manter um hospital daquela envergadura e daquela capacidade e eficiência que presta os serviços do município. Então, a Casa de Saúde, a nossa proposta é que o governo do estado se negocie com o governo do estado, com os seus acionistas, se pague a dívida trabalhista da ordem de 6 a 7 milhões de reais que existe do passivo trabalhista. Tem muitos impostos pendentes do passado, e é por isso que a Casa de Saúde, inclusive, não podia já, há cerca de 20 anos, atender pacientes do SUS, sobrecarregando a Santa Casa da forma que sobrecarregou nos últimos anos a questão do SUS na atenção terciária da saúde no município. Alguma pergunta? Eu vi que a questão que foi levantada, como conseguir dinheiro para viabilizar esse tipo de projeto? Porque se nós estamos no limite prudencial de pagamento de funcionalismo público, se contratar novos servidores... É bom lembrar que tem um dinheiro ainda que foi retirado, isso abalou tremendamente a estrutura financeira da prefeitura, quanto mais você também criar em termos de ampliação de serviço, mais funcionários vai ter e mais gastos vão ter. Como é que fica? Onde buscar dinheiro? Porque pelo que eu entendi, essas vagas existem, não precisariam nem ser criadas, mas para encher você vai gerar gastos. Óbvio. Sim, e aí como cobrir esses gastos com o orçamento apertado? O Tribunal de Contas do Estado já apontou no ano passado, esse ano apontou no seu parecer prévio de novo, que nós estamos gastando um absurdo em pagamentos dos tais RPA. RPA, o que seria? Pagamentos para médicos autônomos, na verdade. Para autônomos de maneira geral. Mas no caso aqui, nós estamos tratando de médicos. Regime de... um regime de pagamento de autônomo, na verdade. Tem o RT, na verdade, um outro nome, tá? O que acontece? Esse valor é muito alto. Então, tem médico que hoje que atende no... Fala muito alto para cada um... Para o padrão que existe da prefeitura no geral. Então, por exemplo, você pega no caso das UPAs. Hoje, grande parte dos pagamentos de médicos das UPAs é feito por RPA. Não é feito por médico efetivo do quadro. Então, praticamente mais do que dobra o valor pago para esses médicos. Por isso que o Tribunal de Contas apontou um desvio, na verdade, do ponto de vista, eu entendo, do ponto de vista legal até estão apontando. Você gasta muito com o RPA, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, estamos propondo que parte desses valores, na verdade, do RPA, eles serão transferidos para o mais especialidades, tá? Obviamente, isso tem que ser feito com muita cautela. Por isso que eu falo que precede a isso uma reorganização geral de toda a estrutura pública municipal de saúde. Nós temos hoje a regionalização da saúde do município de São Carlos, que são as 5, 6 divisões que existem, estão ultrapassado do ponto de vista da realidade do município hoje. Ela foi feita no primeiro mandato do prefeito Newton Neto, no Newton. Ela não existia anteriormente, tá? Foi implantado, mas obviamente depois de 10, 12 anos nós precisamos reorganizar a rede. Isso vai ter uma sobra pequena, mas vai ter uma sobra que possa ser transferido recursos para a questão do mais especialidades. Tá, eu queria, aproveitando também o programa que você fez aí, a questão da cultura. Hoje a cultura de São Carlos está praticamente parada, ela não se desenvolve nada, mesmo os grandes eventos deixaram de acontecer na cidade, e a periferia hoje está completamente sem atividades culturais oferecidas pela prefeitura. Como é que se pode fazer isso? Porque eu vi você tem uma sugestão de implantação de núcleos regionais de cultura. Não seria núcleos regionais. Nós queremos, na verdade, espalhar a cultura por todos os cantos da cidade de São Carlos. É possível como? Ocupando os equipamentos públicos que estão em desuso na cidade de São Carlos. Eu sempre falo, no São Carlos 8, na última rua de São Carlos 8, tem um equipamento que é o Centro de Artes e Cultura que existe lá.
foi construído com cerca de 3,4 milhões do governo federal. É um equipamento lindo e maravilhoso. Entre os equipamentos esportivos e assistenciais que existem nesse equipamento lá do São Carlos 8, tem um auditório para cerca de 90 pessoas, totalmente aparelhado, com serviço de iluminação, com a questão dos equipamentos de som, com as cadeiras, tudo uma coisa linda, maravilhosa. Não teve um evento, na verdade, cultural, desde que foi entregue esse equipamento há quase 2 anos, quer dizer, é um absurdo. Nós temos os 2 centros da juventude, o do Monte Carlo, o da Cidade de Araci, que não são usados para aquilo que foram criados, para aquilo que foram construídos com o dinheiro do governo federal, no empenho do ex-prefeito Newton Lima Neto, que trouxe esse recurso para a cidade de São Carlos, a fundo perdido, ou seja, a prefeitura não pagou nada por esses equipamentos e as salas de multiuso, na verdade, não se usa para nada. Lá poderia ter, na verdade, programas de dança, de teatro, de música. Então, não usa os equipamentos públicos que existem. As próprias escolas municipais, na verdade, poderiam estar articuladas com a questão cultural do município de São Carlos. E isso a gente sempre fala, a palavra-chave de um governo nosso é a palavra-chave que foi do governo do Newton, é a parceria com os produtores, com os gestores de cultura do município de São Carlos para implementar essa disseminação, esse espalhamento de cultura, se existisse esse termo, obviamente, pelos cantos da cidade de São Carlos. Lineiro, você pretendia implementar uma reforma administrativa, reduzir secretarias? Olha, essa é uma questão óbvia, que é necessária no município de São Carlos, até porque a ação movida pelo Ministério Público que teve ganho na justiça no ano passado. Seria uma ação movida por essa ação do Ministério Público ou seria uma ação do Lineu, prefeito, em termos de modernização do sistema? Juquita, é uma coisa óbvia que hoje, depois que o Ministério Público determinou, um esfrangalhamento da lei última que tratou de reforma administrativa do município, que foi a sua vitória na justiça ano passado. Mas não foi o PT que aumentou muito também os cargos de confiança lá atrás? Não só o PT. Na verdade, no governo Newton houve um aumento muito grande. Houve em parte, mas teve também a criação das funções de carreira, na verdade. Que antes, na verdade, o número que existia de servidores públicos municipais que ocupavam cargos de confiança era muito pequeno. Então se aumentou o número de cargos de confiança, eu diria, mas concretamente também houve a possibilidade concreta de que servidores públicos municipais, um número expressivo, passassem a ocupar esses cargos, coisa que não existia antes, que são as FGs, as funções gratificadas, tá? Essa é uma questão. Agora, o Ministério Público, quando ganhou a ação e fez um acordo ano passado com a Prefeitura, com a Justiça, efetivamente, o que aconteceu? A estrutura precisa ser recriada, porque vários cargos foram determinados. Uma modernização, uma atualização. Isso. Aí você precisa dar uma reorganização na máquina administrativa como um todo. Pode ser que, passada a experiência desses danos, nos últimos 15 anos da cidade de São Carlos, nós tenhamos que repensar a existência ou não das secretarias que existem hoje e pensar em novas secretarias, novas estruturas, novos órgãos, não necessariamente da forma que existe hoje. Então, concretamente, uma máquina administrativa que hoje tem cerca de 4.500 servidores, que tem demandas novas que são colocadas a cada dia pelas políticas públicas que demandam pela população, nós temos que adequar a máquina a partir de agora. O próprio prefeito municipal atual tentou fazer uma reforma administrativa, no primeiro semestre desse ano mandou uma lei para a Câmara, um projeto de lei que não chegou a ser discutido porque os próprios secretários que foram lá na audiência pública questionaram algumas coisas que estavam colocadas dentro desse projeto de lei. Então é natural que a administração, ao assumir o governo a partir do ano que vem, nós vamos promover uma discussão com os servidores, trazendo os servidores inclusive para participar dessa discussão, elaborando de acordo com aquilo que a gente pensa para a cidade de São Carlos, para as necessidades da cidade de São Carlos, que a máquina passe a atender essas necessidades. O candidato Ayrton Garcia, ele fala sempre que com ele não vai ter negociata. E quero ver a sua experiência, vereadora, 20 anos? 20 anos já vereador e agora candidato a prefeito, participou também das gestões do PT aí, não como secretário, mas ativamente ali dentro. Eu queria perguntar para você, um prefeito consegue administrar bem uma cidade sem um bom relacionamento, vamos supor, com a Câmara Municipal, com os vereadores, e aí entra sempre aquela questão de, olha, precisa pôr um apadrinhamento meu, trabalhar aqui, outro trabalhar ali. Como é que você vê essa coisa? Nossa, Juquita, você falou bem. Eu sou vereador há 20 anos na cidade de São Carlos. Então posso dizer, como outros vereadores que têm muito tempo de experiência na Câmara Municipal, que conheço profundamente os meandros do funcionamento do Poder Legislativo da nossa cidade.
E mais do que isso, por ter sido vereador de oposição no primeiro momento, depois vereador de situação no segundo momento e agora vereador de oposição de novo, eu também conheço e sei como fazer o relacionamento entre o legislativo e o executivo. Obviamente, eleito prefeito, eu vou estar do outro lado, eu vou estar no executivo, né? Mas eu sempre falo, nós temos que ter total respeito e harmonia no funcionamento do executivo com os outros poderes constituídos da cidade de São Carlos, particularmente o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público. A tentativa é fazer o que os governos nossos fizeram, do governo do Barba e do Newton, não entrar em choque em nenhum momento, não tem necessidade de ter choque constante como tem o atual prefeito ou como tem, inclusive, o próprio candidato Ayrton Garcia, que já teve, mesmo fora do exercício de qualquer cargo no executivo na cidade de São Carlos, o seu relacionamento com a Câmara sempre foi de muita afronta. O semestre passado, o ano passado, ele falou verdadeiras barbaridades contra os vereadores da cidade de São Carlos. Chegou o vereador, inclusive, que hoje infelizmente apoia a sua candidatura, a mover ação na justiça pelos termos injuriosos que ele usou contra os vereadores, igualando-os como se fizessem negociatas em torno das emendas parlamentares. Eu, particularmente, sempre tive uma vida política e pública totalmente transparente. Eu sou o único vereador que publica na internet, na minha página, todas as emendas parlamentares e para quais entidades eu destino e se o executivo... O senhor é a favor das emendas parlamentares? Eu sou, a princípio eu sou. Tá? Eu acho que é uma forma concreta dos vereadores do Poder Legislativo, também legitimamente eleito pela população de São Carlos, participar minimamente da discussão do orçamento da cidade de São Carlos. Mas aí eu queria saber, e se preciso pôr aquele meu afilhado aqui, afilhado ali, qual vai ser vai conseguir colocar todo mundo? Mas, Juquita, o executivo, qualquer partido que chega no executivo, qualquer força política, ela não governa sozinho. Até porque nenhum partido chega a ter mais de 20% da Câmara Municipal, que seria um número já estupendo, 4 vereadores, por exemplo. Então, obviamente, você precisa compor, para governar. E isso que os governos nossos fizeram no passado na cidade de São Carlos. Compusemos com a Câmara Municipal. Agora, compusemos em cima de propostas, de programas, de ações. Nós não compomos em cima de negociatas. Isso eu deixo muito claro. Eu não tenho uma biografia política ética da forma que eu tenho, de respeito pela população de São Carlos. Outro dia estava numa reunião em Baré, o pessoal falou assim, mas você é vereador há 20 anos, nunca teve um processo? Eu falei, nunca tive. E nunca tive mesmo, nunca tive envolvido em nenhuma negociata e não pretendo de forma alguma exercer o executivo da cidade para me enriquecer. Eu não tenho nada, na verdade, eu tenho um patrimônio de uma casa. Não consegui patrimônio, nem penso. Eu não entrei em política para ficar rico. Eu sempre digo isso. Eu entrei em política para tentar, na verdade, construir o bem comum da população, com uma opção muito clara do que eu acho que o Estado, inclusive, o poder público, ele tem que tratar de forma diferente os diferentes da sociedade, tem que dar uma sustentação maior para aqueles que mais necessitam do apoio, da articulação do poder público. A gente tem falado aqui no programa insistentemente sobre segurança pública. Alguns guardas municipais reclamam de sucateamento da instituição. Nós vivemos também um clima de muita insegurança, muitos assaltos, 6 assassinatos em agosto. A gente sabe que a segurança pública é a atribuição do Estado, mas qual é a contribuição que o município pode dar para a segurança pública? A primeira questão que eu entendo da segurança é assim, primeiro é rearticular uma coisa que existia nos governos do Newton, que era a questão do núcleo gestor de segurança pública. A partir daí, chamando para parceiros de discutir, adequar para os tempos atuais o Plano Municipal de Segurança Pública, apresentado, se não me engano, foi em 2003, pelo primeiro governo do Newton, que foi inclusive objeto de prêmio nacional. Pela envergadura do plano, pela complexidade do plano e pelas ações propostas daquele plano. Então, essa é a primeira questão. Neste órgão, nesse núcleo gestor, participaria representação da Prefeitura Municipal, da Guarda Municipal, da Defesa Civil, dos Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, trazer também a participação da Polícia Rodoviária, que é importante, porque São Carlos está localizado num lugar que tem muitas rodovias que saem, então tem muita saída da cidade, eu diria. Então, esse seria uma primeira medida, um núcleo gestor de segurança pública. A segunda questão é colocar em funcionamento, primeiro, 12 das 24 câmeras de segurança implantadas durante o governo do Barba, que estão em desuso, estão apagadas, na verdade, por pequenos problemas de manutenção que não foram feitos. E a nossa proposta é construir, implantar até o final do mandato nosso, se formos eleitos, obviamente, chegarmos a 80 câmeras de segurança no município de São Carlos, integradas dentro de um sistema, obviamente. Eu quero até lembrar
que, não sei se vocês lembram, mas quando tinha aqueles famosos assaltos da Marcha Ré, que era uma caminhonete que fazia naqueles assaltos na Carlos Botelho, os ladrões, na verdade, os criminosos foram identificados a partir de câmera de segurança localizada ali na Carlos Botelho. Então, obviamente, isso tem um peso às câmeras, do ponto de vista de prevenir os crimes e, mais do que isso, de identificar as pessoas que cometem delitos no município. Então, as câmeras de segurança é um outro ponto fundamental do projeto nosso de segurança pública para a cidade. A outra questão é continuar equipando a Guarda Municipal. Aumentar o efetivo, que tem que se aumentar o efetivo já da Guarda Municipal, através de concurso público, obviamente, e trazê-la efetivamente para atuar também em áreas que hoje ela não atua na cidade de São Carlos, colaborando com ações das polícias militares. E a outra questão que a gente acha, duas questões que a gente acha fundamental ainda, é a questão da iluminação pública, que tem muito a ver com segurança pública, né? E a limpeza de terrenos, obviamente. A prefeitura fazia a sua parte também da limpeza das áreas públicas. E por final, não menos importância na ordem entre esses 5 elementos de segurança pública, é a questão de estimular e construir parcerias com entidades para os programas sociais, esportivos e culturais no município de São Carlos. Usar os equipamentos públicos para que a juventude, as crianças possam participar desses programas, estimulando valores positivos, não se tornando presas fáceis e atração fácil para as rodas do crime na cidade de São Carlos. Então, isso é fundamental também, tem um peso de criar novos valores na juventude, nas crianças do município de São Carlos. Então, para nós, esses 5 pontos eles se articulam do ponto de vista que é possível a prefeitura arcar com isso. Isso ele complementa as ações do Estado na área de segurança pública, que legalmente, constitucionalmente, a esfera governamental que tem a atribuição primeira da segurança pública. A prefeitura tem que fazer essas coisas que são a nossa parte. Os programas habitacionais lançados pelo governo federal aqui em São Carlos, absorvidos principalmente pelo governo Barba, provocaram um crescimento muito grande da cidade. Quer dizer, resolveu um problema de trazer habitações populares, mas aumentou demais as demandas da periferia. Você não acha que está na hora de São Carlos começar a pensar, planejar melhor o crescimento da cidade? Não adianta a gente ter uma cidade hoje com 247 mil habitantes, com uma parte da população vivendo mal. Como é que a gente pode planejar para que São Carlos não chegue daqui a pouco a 300 mil habitantes, com bolsões de pobreza, só agravando a situação social ainda? Bill, existe hoje em vigor ainda o plano diretor do município de São Carlos. Existe na Câmara Municipal, hoje está na Câmara Municipal, um projeto de lei do Executivo que trata da revisão do plano diretor, que já deveria ter ocorrido até o final de 2015. Infelizmente, o governo atual não mandou esse projeto para apreciação nossa, dos vereadores. Após a aprovação do plano diretor, obviamente assumindo o governo, nós fazemos uma revisão desse plano para ver se ele se adequa aos objetivos nossos, se formos eleitos, porque aí a população nos delegou essa função de planejar o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município de São Carlos. A partir das linhas mestras do plano diretor é que se fazem novos investimentos do ponto de vista habitacional no município de São Carlos. Os 3 conjuntos habitacionais que foram implantados na região sul da cidade, o Planalto Verde, o Abdel-Nur, o Zavaglia, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e é fundamental que a gente conquiste mais programas do Minha Casa Minha Vida para a cidade de São Carlos, caso o governo Temer venha manter as regras atuais, porque está se falando que vai cortar muito na carne do Minha Casa Minha Vida, porque ele atende as famílias mais frágeis do ponto de vista social e econômico, que não teriam nenhuma oportunidade, se não fosse num programa dessa envergadura, que tem um subsídio pesado por parte do governo federal, de terem acesso à moradia. Imagina que uma casa de 60 mil reais, a família vai pagar em 10 anos, no máximo 8, 10 mil reais. É a única possibilidade deles terem casa. Então, lutamos para continuar tendo esses projetos na cidade de São Carlos, mas a prefeitura pode ter iniciativas próprias através da PROAP para criar, junto com empresas privadas, loteamentos de terrenos urbanizados. Não como foi entregue o Santa Angelina ou como foi entregue o São Carlos 8. Mal planejado, que feria a lei ambiental, que sobrou tudo para depois para as administrações posteriores fazerem, a questão de calçamento, de asfalto, de guias, de iluminação, porque esses conjuntos foram entregues na Bacia das Almas, num processo eleitoral em 96, e não se tinha infraestrutura nenhuma. Eu sou contra isso. A qual que a prefeitura pode, através da PROAB, em parceria com empresas da cidade, implementar loteamentos de caráter social no município de São Carlos, pode, até aproveitando as áreas
de especial interesse social que existe no município de São Carlos. Eu dou um exemplo para você. Do lado do Morumbi tem uma grande faixa de terra que está se negociando há muito tempo com o governo federal. É uma área já urbanizada no seu entorno e que caberia provavelmente 300 a 350 novas residências ali de caráter social. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Eleito prefeito com menos de 32 vereadores, o PT sem coligação, como é que você vai fazer a busca dessa composição de governo? É o que eu falei, através de um programa. Se nós formos eleitos para o executivo, e estamos, obviamente, na campanha para sermos eleitos, apresentando um programa que seja factível para a cidade de São Carlos, que seja real para a cidade de São Carlos, que seja transformador, que retome os nossos sonhos, construídos em 12 anos de administrações exitosas do Barba e do Nilton na cidade de São Carlos. Nós temos o aval da população para negociar com a Câmara, dentro de padrões éticos, o programa que foi eleito da cidade. Eu entendo que o prefeito, quando ele é eleito, a população deu um aval para ele implementar aquilo que ele propôs durante o processo eleitoral. Então, é isso que nós vamos fazer com a Câmara. Olha, o programa que foi eleito é esse. Nós queremos vocês como parceiros, setores, obviamente, setores da Câmara como parceiros, para que a gente possa avançar e trabalhar de forma harmônica em benefício da população. Lineu, nós estamos num momento político e eu acho que em baixa até para o PT. Partido, tivemos aí a questão dos Lava Jato, todos aqueles problemas da Petrobras, agora o impeachment da presidente Dilma. Até que ponto essa situação pode atrapalhar a sua candidatura em São Carlos? Olha, Juquita, o que eu quero falar em relação a isso? Vereador Lineu Navarro, como disse agora mesmo, nunca tive nenhum problema do ponto de vista ético no exercício do mandato de 20 anos de vereador, inclusive exercendo o cargo de presidente da Câmara em 2009 e 2010. Eu acho que as pessoas que erram, sejam do PT, do PSDB, do PMDB, do PV, do PSOL, qualquer partido, tem que pagar. Tem que pagar. Estão errado, tem que pagar, tem que responder à justiça, na verdade. Toda instituição, à medida que cresce, passe de 1, passe de 2, passe de 3 membros, ela começa a ter problema, infelizmente. Tem problemas no meio do empresariado, não tem? Tem, óbvio que tem. Tem no meio dos sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais? Tem problema. Tem problema na justiça? Tem problema. No Ministério Público tem problema? Tem problema. Toda instituição tem problema. Os partidos políticos, por serem formados por pessoas, por homens e mulheres, não seria diferente. Tem pessoas que têm boa índole, tem pessoas que têm má índole. Então, quem errar, seja onde for, tem que pagar. Eu, na verdade, faço a minha campanha calcado minha experiência, no que eu conheço da cidade de São Carlos, pelas propostas que estou apresentando à sociedade nessa disputa eleitoral e no meu passado. Eu não tenho nenhum problema, nunca tive. Né? Mas pessoas pode atrapalhar o PT? Essas coisas podem atrapalhar? Pode atrapalhar, sem dúvida não pode atrapalhar. Nem o PCdoB, que foi sempre um companheiro do PT de primeira hora, primeiro momento, nem ele hoje está com você numa coligação. Olha, o PCdoB, ele tem a sua autonomia, ele é um partido político, assim como defende ardorosamente o mandato da Dilma, e no Congresso, no Senado, na votação desses dias, as suas senadoras, na verdade, particularmente a Vanessa Graziotin, do Amazonas, defendeu arduamente o mandato da Dilma, foi contra, falando que era golpe, os que estavam votando contra o mandato dela pelo impeachment. A posição nacional deles lá é essa. Agora, na cidade tiveram muita oposição. Foram parceiros nossos nas administrações municipais. Se nesse momento não estão junto com a gente, nós ganharmos as eleições, vão ser parceiros nossos no executivo, com certeza. Até porque temos vários pontos em consenso com o PCdoB. Mas resolveram tomar outro rumo. Não é isso que inviabiliza a nossa candidatura, a nossa busca de voltarmos à prefeitura de São Carlos. Faltam menos de 2 minutos. Temos UPA do Cidade de Araci para ser inaugurada, escolas para serem inauguradas, limite prudencial estourado. Como inaugurar esses equipamentos públicos nessa condição? Você é a favor de terceirização? Não, nesse setor eu sou contra. Para mim, educação, saúde não deve ser terceirizado, os servidores, os funcionários, trabalhadores e trabalhadoras devem continuar sendo servidores públicos municipais. Então, para a UPA da Araci, defendo que sejam contratados servidores públicos, caso haja necessidade, após a readequação da rede, transferência. Até porque, inaugurando a UPA da Araci,
né, a UBS de frente, né, a própria sistema de emergência que existe ali em frente na UBS da Araci, a grande parte dos servidores lá vão ser transferidos para a UPA em frente, é uma coisa óbvia, deixa de funcionar ali, a urgência tem lá e vai para outro lado. Tá? As escolas, obviamente, tem que ser professores de carreira, né? Tem candidato falando que vai fazer o sistema que existia há 30 anos atrás, das tais das mães crecheiras. Isso a legislação não permite mais, é totalmente fora de padrão isso hoje. A legislação nacional não aprova isso. Como eu também não falo que vai se construir uma creche para zerar a fila de 0 a 3, é uma creche a cada mês na cidade de São Carlos. Isso é totalmente fora de propósito. Temos que ter um programa, um objetivo, uma meta para zerar sim a fila de 0 a 3. A espera para vagas na educação pública da cidade de São Carlos, mas dentro de um programa, uma programação com parcerias, na verdade, efetivas com organizações sociais. Mas para mim, educação e saúde, particularmente essas duas áreas, têm, na verdade, ser exercidas ações pelos servidores públicos municipais de carreira.